Sejam bem-vindos a mais um MBcast. Eu sou Miri Barranco, a sua host, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, porque ela já foi minha sócia. Nós tivemos um podcast juntas. Foi um período bem curto, mas incrível, maravilhoso, e com certeza não poderia deixar de chamá-la para trocar informações aqui comigo, porque pensa numa mulher inteligente que está sempre caçando inovação, tecnologia para transformar empresas. É ela, Ivne Ferraz. Oi, Mili, que bom! Maravilhosa! Tava só esperando minha vez. Tava, né? Podcast, imagina. Gente, Claro, nós tivemos um podcast juntas com a Karina, inclusive, do Brasaqui, que era o Fala Logista. Que inclusive eu fazia na minha casa. Né? Era muito legal, porque eu tive a experiência aí de... Como eu gosto dessas coisas de tecnologia, né? Adora, gente. Então eu falei, deixa eu fazer o podcast, apresentar e ainda fazer os cortes. A edição, fazia tudo. E aí foi bem bacana, né? O Fala Logista. Vamos fazer a entrada de novo para relembrar? Vamos! Fala Logista! Muito legal. A gente trazia assuntos pertinentes, né, do mercado de atacado, sobre atendimento, sobre desenvolvimento de gestão de conteúdo para as lojas, né? Era um conteúdo bem leve, bacana, gostoso. Sim, muito bacana, né? Muito Porque bom. não era você que editava e tinha que fazer aquele trabalho todo também. Aí, direta, eu só ia lá pra sentar e ficava falando, né? Não fazia mais nada depois. Era gostoso, era leve. Olha lá. Deixa isso aí, ó. Mas era muito bom, era muito bom mesmo. Assim, só de a gente ia lá, porque tem aquele clima, né? O podcast, né? Que nem eu já fui lá, já comi um bolinho com o Ramon. Um bate-papo. É um bate-papo. É isso que é gostoso, né? Muito bom. Nós estamos aí. Gente, mas vou apresentar a Ivne. E aí eu vou falar para vocês. Se preparem, pega o banquinho, porque ela é pesquisadora e palestrante. Tem uma ampla experiência em gestão de projetos TEDIC, marketing, cultura, educação e sustentabilidade. Ela é graduada em licenciatura em artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Possui mais de 20 anos como educomunicadora, né? Que é trabalhar a comunicação através da educação. Isso aí. Gestão de marketing e produtos digitais e midiáticos. Ela é mestre em ciências pelo programa Mudança Social e Participação Política também pela USP. E possui MBA em Gestão e Transformação Digital também pela USP. Ou seja, uma mulher totalmente envolvida nesse mundo acadêmico, ama estudar, e não é que ela gosta de fazer cursinhos picados, né? Ela gosta de fazer cursos densos, cursos, né, de formação, coisas que realmente entram com uma bagagem muito mais sólida, né? De 10 em 10 anos, né? Assim, não é sempre, não é direto, assim. Não, mas, e sempre um upgrade. A gente tem assim, um upgrade. Acho muito bacana essa coisa de estudar, né? Essa coisa, e a era digital, ela vem demandando muito nesse sentido da gente, né? Uhum. Mas eu, por exemplo, prefiro cursos curtos. Mais curtos, né? Talvez mais técnicos. Então, tem uma galera que prefere muito isso. Inclusive, na área que eu atuo, que é na área digital, agora mesmo a gente estava falando com um amigo meu, ele falou, eu tô quase sendo arquiteto de TI sênior. Falei, gente, mas você tem 24 anos, você nem se formou. Ele falou, mas eu fiz um monte de cursos técnicos e tal, ele estava já concorrendo a uma vaga, né? Ele já era pleno, só com cursos técnicos. Então, hoje o mercado, ele não essa coisa do título, não é o que vale, né? Sim. Eu acho que o que vale mesmo é a experiência, né, da pessoa e como ela consegue articular isso dentro da própria carreira, né? Como faz sentido o que ela está fazendo, com a formação que ela tem, ela dá conta. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, você que está sempre nesse mundo acadêmico, porque eu, de verdade, eu faço cursos realmente picados, mas o mundo acadêmico mesmo, eu estou distante já há alguns anos. Você acha que a formação tradicional, ela está ultrapassada? Por que as pessoas hoje buscam, tá, esses cursos rápidos? E por que a formação tradicional, ela está ultrapassada? Ou por conta do comportamento da própria geração de querer tudo para ontem, do imediatismo, da superficialidade, eventualmente? Sim. O que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, eu acho que a era digital, ela vai mudar tudo, realmente, inclusive, principalmente a educação, trabalho e empresa. Certo. São 3 coisas que são muito conectadas, né? Então, quando você pensa assim numa formação, na formação aí na era digital, já pensa assim, por exemplo, eu tive uma formação acadêmica na Universidade de São Paulo. Certo. O meu orientador, que já é um big boomer, né? Ou seja, uma geração mais velha do que a minha, eu sou geração X, ele teve
10 anos para fazer um mestrado dele. Sabe o que é 10 anos para conseguir fazer um mestrado? Por Nem quê? pensar, nem consigo. Por que foi tão difícil? Porque assim, não tinha computador, gente. Percebe? Então, para fazer as pesquisas, Fazer as desenvolver as teses. por exemplo, o professor Darcy Ribeiro, né, o grande sociólogo brasileiro aí, ele fazia o gavetão. O gavetão, assim, por exemplo, você escreveu um livro com as citações dos autores, ele cortava, tirava xerox, cortava e colava. Nossa. Para fazer os artigos, entendeu? Então, assim, era manuscrito. Então, assim, você imagina isso. Então, hoje, por exemplo, inclusive é uma das coisas... A vida nem permite mais esse tempo, né? O ritmo da que as coisas evoluem, acho que não dá essa... Hoje são 2 anos para fazer um mestrado, até 2 anos, mas já tem gente querendo encurtar isso. Inclusive por causa da oferta do doutorado, porque agora está cada vez menos pessoas querendo fazer doutorado no Brasil, em qualquer lugar. Devido a esse tempo, porque o doutorado são 4 anos. Entendi. Então, eles já estão querendo fazer doutorado de sanduíche, tudo isso. Então, hoje é legal porque, assim, hoje você tem, por exemplo, jovens com 30 anos que já são doutores. Muitos, né? E o que é bom você ter isso daí também? É que você consegue, por exemplo, dentro de alguns financiamentos, que é o que eu trabalho também, de financiamentos públicos e privados, você consegue ter um apoio. Hoje, por exemplo, tem uma lei, que eu quero falar sobre ela, que talvez possa trazer aí para o pessoal do Brás também, chamada uma lei do bem, que é uma lei da informática no Brasil. Né? Que você consegue uma série de isenções, consegue um financiamento para sua empresa, você consegue muita coisa relacionada à isenção fiscal, tá? Inclusive de trabalho e tudo mais. Só que tem um requisito. Um dos requisitos é você ter, por exemplo, acadêmicos, pesquisadores com mestrado e doutorado dentro da sua empresa. Olha que interessante. Então, assim, então você tem que contratar profissionais com formações para poder ser elegível a essa isenção. A essas isenções, a lei do bem, que é para você poder investir em inovação dentro da sua empresa. Ah, que massa. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou um shopping, né? E aí eu quero usar da lei do bem, né, para ter isenções e para ter incentivos fiscais para poder investir nos meus próprios projetos de inovação, né? Então, aí você precisa ter, dentro do seu corpo, ali você precisa ter um mestre, você precisa ter um sênior, você precisa ter um pleno, sabe? Um profissional pleno, você precisa ter alguns plenos, talvez um doutor, né? Dentro ali, supervisionando aquilo tudo. Então, é interessante fazer isso daí, né? E, inclusive, eu dei uma consultoria sobre essa lei já, estudei um pouquinho ela, achei muito interessante, mas poucas pessoas usam, poucas empresas ainda usam a lei do bem. É uma lei que apoia e incentiva a transformação digital dentro das empresas. Muito legal. Oi, Ivni, hoje você é consultora de transformação digital, inclusive você presta um serviço no Ministério do Meio Ambiente, né? Isso. Nessa questão de transformação digital. Mas nós nos conhecemos numa época em que você falava de transformação digital no Brás. Aqui no Brás, na verdade, bastante tempo. Sim, né? Sim, a gente se conheceu aí. Você era dona da Player School, que era uma escola justamente que focada... Lá no antigo Polo, né? Que hoje é o Shopping... Plaza Polo. O Plaza Polo, para quem não... mudou, né, o nome. Mudou. E aí você tinha por objetivo justamente capacitar as equipes de vendas, sim, né? Todas na verdade, todos os departamentos, né? Porque não adianta capacitar a venda se TI não tem sistema para eles trabalharem. TI e marketing, né? Exatamente. Tinha sempre profissionais das 3 áreas na escola. Sempre focando na transformação digital para otimizar todo o processo de venda, de atendimento, tudo isso. Sim. E aí, nesse período que você desenvolveu esse trabalho, qual é a visão que você tem do nível... Falando em tecnologia, né? Em evolução de tecnologia. Olha o que você vai me perguntar. Já? Assim, ó, o que você encontrou, né? Quando você lidou com essa situação com as empresas? Em que nível de maturidade elas estavam? Sim, Então, quando a gente fala... Menos 5. Nessa questão de inovação, quando a gente fala em inovação digital, existem realmente vários níveis diferentes, existem diagnósticos para a gente entender qual o nível que a empresa está e tudo mais. Dentro de pequenas empresas, aqui a gente teve que criar o nosso mapeamento, percebe? Tá. Porque o Brás, ele é muito peculiar, orgânico. Literalmente, né? O Brás é um lugar orgânico, né? Um lugar onde as pessoas, os empresários, né? Eles têm uma forma de lidar, assim, é único, eu acho que é um lugar único, né? Inclusive. Que de fato, assim... difere muito
do mercado, em alguns outros lugares, até de São Paulo mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem uma característica muito orgânica, muito própria aqui. Essa miscigenação cultural. Sim. Então, o árabe tem um jeito de trabalhar de um jeito, né? O coreano de outro, o de chinês outro. de Por outro. exemplo, essa questão do controle de dados. Vamos dar um exemplo. Né? Tem muitas pessoas, eu não sei, eu não posso nem dizer assim, mas, por exemplo, que só deixam pessoas da família no caixa. É a forma de manter o controle. Eu tenho as pessoas que já pensam assim, não, eu vou fazer um controle melhor da minha empresa, eu vou usar planilhas, eu vou isso, aquilo, porque eu vou colocar qualquer pessoa para trabalhar para mim. Eu não preciso ter, né? Toda essa... Então, a gente também tem uma questão de serem empresas familiares, o que muda tudo. O que muda tudo também. Uma coisa é você trabalhar numa empresa onde a maioria das pessoas, né, que estão ali, onde funciona mesmo, o núcleo é familiar. Né? E cada departamento tem uma pessoa da família, né? Da família, ou alguém, ou é um primo, são os filhos, né? E então, assim, então quer dizer, então eu acredito por isso que eu falo que é muito orgânico, porque é muito familiar também, sabe? E quando chegam os estrangeiros, né, assim, que chegam os chineses, eles também chegam com as suas tradições culturais, eles também chegam com a sua forma de fazer negócio, né? Os chineses, por exemplo, são alguns que não saem do balcão, né? Dificilmente ele deixa o balcão ali, porque ele tem a forma que ele tem que controlar ali, às vezes no papel, às vezes né? Então, hoje a gente tem, assim, com relação a isso, para falar do grau de maturidade e inovação, é um pouco isso. Na verdade, é muito mais um lugar, justamente por serem familiares, elas estão muito mais ligadas a uma coisa mais tradicional. Eu vejo dessa forma, sabe? E aí você acha que mais resistente a abrir a mente para sistemas novos? Porque eu vou fazer igual ao meu pai fez, igual ao meu avô sempre fez. Ainda tem uma coisa diferente, algumas gerações que vêm mudando. Por exemplo, os coreanos do Bom Retiro, eles têm uma ruptura geracional bem forte, né, com os pais. Né? Você vê, tanto é que quando eu fundei a Players no Brás, eu só tinha cliente coreano. Por quê? Porque era o cliente estava pronto para essa elas são extremamente inovadoras, essas coreanas, entendeu? Então, assim, elas são brasileiras, que são filhas de coreano. E elas têm uma mente, porque elas viajaram o mundo inteiro, entendeu? Elas viajam Estados Unidos, Europa, elas desenham maravilhosas coleções. Porque, de fato, elas tinham já uma vivência muito global, entendeu? E já uma ruptura de querer se mudar ao que os pais estavam fazendo. Então, elas tinham uma ideia de, tipo, já estavam mais conectadas com a inovação digital. Porque tanto tinham viajado, porque tinham isso e aquilo. Sim. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ter um outro tipo de cliente, né? Que eram justamente as vendedoras. Mas aí tinha uma diferença. O patrão ia lá e falava assim, vai fazer o curso. Entendi. Eu não preciso de curso, eu faço exatamente o que eu sempre fiz. Entendi. Que sempre deu certo para minha família, para o meu pai, para os meus avós, vai dar certo para mim também. Mas pelo menos ele já estava despertado para capacitar a própria equipe, né? Pelo menos já estava... Sim, aí ele falava, não, mas a minha gerente vai. Ela vai lá e minha gerente vai lá e faz. E eles iam e gostavam e tudo mais. Então, mas eu senti uma resistência maior em algumas questões assim, entendeu? Eu entendi, mas assim, ó, quando o lojista ele só manda a equipe para trabalhar e ele não tá com essa mentalidade da transformação digital, tem uma barreira muito grande, né? Porque assim, você pode fazer toda essa parte de estruturação de equipe, de organizar todo mundo, mas, por exemplo, se ele não tiver um sistema... Então, mas quando você fala de um lojista, por exemplo, que ele vai e manda a equipe para se qualificar, né, para fazer o treinamento que ele acha importante, ele manda essa pessoa e tá tudo certo. Só que ele não tá pronto para essa transformação digital, você também pode ter uma barreira, porque, por exemplo, se ele não tiver um sistema de RP moderno que dê acesso a integrações, né, que dê para fazer toda essa conversão de dados para análise e tudo mais, isso vai impactar no resultado final com a equipe de vendas que você treinou. Porque ela vai ter a informação na mão, mas não necessariamente a ferramenta. Sim. E outra coisa, a gente corre um risco de realmente elas quererem implementar e ele fala, não, faz daquele jeito mesmo assim que quer. Então, assim, eu acredito que quando o CEO da empresa, o responsável pela empresa, o proprietário da empresa, ele não participa do processo de transformação digital, as chances de darem errado são muito grandes, tá? Porque essa transformação digital ela precisa de um engajamento
down, top e top down. Aham. Tem que ser tudo junto, sabe? E justamente o líder, a liderança, ela tem essa capacidade de levar a equipe, entendeu? A não esquecer, a relembrar. Olha o que a Ivone falou. Então, você lembra? Então, é muito legal. Então, bacana que eu tenho pessoas assim, né? Então, eu também tenho aqui no Brás clientes assim que até hoje estão comigo, né? Até hoje você presta consultoria para essas lojas? Sim, algumas sim, algumas sim. Justamente esses que eu tenho uma relação com os CEOs, que eu vejo que eles estão com esse olhar, né? As empresas que só mandaram os vendedores, geralmente elas estacionam um pouco nisso. Se eu voltar lá, pouca coisa mudou. É porque é uma questão cultural, né? Não é só sistêmica, não Isso. é... Né? Exatamente. Então, a transformação digital, por isso que eu resolvi fazer o MBA também, entendeu? Porque em algum momento, principalmente depois que eu tive clientes de médio porte, um pouco mais para grande porte, empresas com mais de 200 funcionários e tal, aí eu comecei a ver que era uma arte fazer isso, né? Que existia todo um processo. Para você fazer transformação digital, quando eu peguei, por exemplo, um cliente como o Sindiosp, que é um sindicato, que é o maior da América Latina, né? O maior sindicato patronal da América Latina. E eles tinham 84 anos de história, pensa, numa tradição das diretorias, entendeu? Todos aqueles médicos, tudo aquilo. Pra você ter uma ideia, o site dele tinha 17 mil páginas. Numa plataforma... Como assim, gente? 17 mil páginas, 84 anos. Eles tinham os primeiros sites, acho que eram deles, da vida sobre saúde falando, eram eles, entendeu? Então, assim, e aí foi tão desafiador, né? Assim, você transformar essa estrutura e tudo, e de alguma forma... São processos mais rápidos, muitas vezes, porque são muito cansativos também. Para eles também é muito cansativo. Sim. Porque a nossa tendência como ser humano é ir lá e repetir as coisas que a gente está fazendo, até ficar muito bom. Né? Não é tipo assim, eu fiz aqui, tá muito legal, e vem alguém e fala, não, vamos mudar isso daí. Tem que mudar e rápido. Você fala, não, mas agora que eu estou começando a fazer isso aqui desse jeito, agora que eu peguei esse WhatsApp Blue, você quer que eu mude para inteligência ChatGPT? Que negócio é esse? Né? Então, existe aí uma resistência que é do ser humano. Sim. Tá? Não é assim uma coisa... No começo eu achei, não, é aquela pessoa. Não é. Somos você sabe, nós. Eu tenho uma história para contar esse negócio. Você falou, me veio um estalo aí de uma história que eu já contei, inclusive, aqui acho que com a Karina, se não me engano. Que você fala o seguinte, o ser humano, ele tem a tendência a repetir o mesmo processo até melhorar, né? Até ficar bom. E tem uma história que um professor, uma vez... de uma faculdade de artes e tal, dividiu a sala em 2 grupos. Você conhece essa história? Não. Ele dividiu a sala em 2 grupos. Um grupo era uma aula de cerâmica. Um grupo tinha que fazer uma única peça, só que ela tinha que ser perfeita. Ela não podia ter um defeito. Mas eles só podiam fazer uma peça. Uhum. O segundo grupo podiam fazer quantas peças eles quisessem. Inúmeras peças, né? Até... Enfim, quanto mais peças eles fizessem, melhor, certo? Sem limites. Uma era qualidade, outra era quantidade. E aí ele falou, deu um tempo lá e falou pra galera, vai criar, vai fazer suas peças e desenvolver. E a nota ia ser baseada nessa, né? Esse grupo, se conseguisse atingir, né, uma peça ideal, e esse grupo, o maior número de peças. No final, quem desenvolveu a melhor peça? O grupo da quantidade. Porque errou um monte de vezes. Errou um monte de vezes. Aí, quando errava no primeiro molde, no segundo, ele já melhorava essa coisa. E aí, eles iam aperfeiçoando. Nananana. Então, a peça deles ficou infinitamente mais perfeita do que o do grupo perfeito. Porque o grupo perfeito ficou discutindo teorias, né? Medindo, medidas. E eles falavam, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Eles ficaram teorizando tanto sobre o escopo do perfeito que não saía do papel. Mas essa é uma base, uma premissa também... de que até da área de marketing, do brainstorm, né? É um monte de gente, é uma avalanche de coisas, ideias, de nomes, de ideias para você extrair uma. Exato. Né? E muito mais. Quando é grupo, isso é mais forte ainda, né? Porque é a melhor ideia do grupo, né? Não é assim... Porque sempre vai ter aquele, a minha peça e vamos fazer a minha peça. E não é a peça de todo mundo. Eu acho que isso para a transformação digital também, trazendo um pouco para o contexto da atualidade, do próprio lojista, eu acho que muitos ainda não deram um passo para a transformação digital, porque eles ficam teorizando muito sobre o que será que eu tenho que fazer, por onde será que eu tenho que começar, da onde eu tenho que fazer, né? É tanta coisa que tem que fazer, é Google Meu Negócio, é WhatsApp Business, que aí ele não faz nada e não sai do lugar. Sim, exatamente. Né? Então, o importante de ter um gestor de transformação digital como você é justamente... trilhar o caminho para ele falar, comece, né, disso
depois disso você vai para a etapa 2, depois disso você vai para a etapa 3, até você fazer todo o processo de transformação digital. Sim, exatamente. E também para que ele possa também engajar as pessoas, que sem pessoas isso não vai acontecer. Nem que a empresa seja dele, ele queira muito, entendeu? Se ele não tiver as pessoas com ele, engajadas com ele, e vice-versa. Isso é um processo, é um né? processo. Porque você tem que, para transformar a mentalidade da pessoa, de que aquilo é importante, que vai dar resultado para ela, vai melhorar o trabalho dela, né? O dia a dia dela. Então tem essa coisa do know-how? Tem. A gente sabe um caminho, sim, mas o caminho que eu sei também não vale para todo mundo. Nós vamos construir juntos esse caminho. Por isso que eu falo, né? É a melhor ideia de todo mundo, errando as peças e fazendo, experimentando. Não tem assim, um caminho da transformação digital, uma receita milagrosa que vai funcionar. Não. Pelo contrário, assim, a gente sabe assim, que a gente tem que colocar muitas ideias, na verdade, inovações, ideias, vontades. A gente fala, e aí, beleza, aí a gente vai ter muitos erros também em algumas coisas, para que a gente chegue num momento e fala assim, bom, essa é a empresa que a gente gostaria de ter, né? Sabe? A gente tem um norte. A gente chama isso de OKR, né? Que são os objetivos chaves de resultado. Então, muitas empresas não entendem que a transformação digital ela começa por esse objetivo, na verdade. E até a gente construir ele, é muito um olhar também pelo que a gente tem, sabe? O que a gente já construiu, o que a gente quer mudar, o que a gente pode mudar, o que a gente tem recursos. Então, por exemplo, uma das grandes barreiras também, além dessa barreira de não saber por onde começar, como você está falando, é não ter recursos. Ou também não ter recursos dentro da empresa disponíveis, por exemplo, para um escritório, ou para uma consultoria, ou mesmo para você pegar um grupo de pessoas dentro da empresa e falar, vocês vão ser responsáveis por isso, sabe? Quando você fala em recurso, você fala só da parte financeira ou você fala também de pessoal? Pessoas capacitadas, recursos financeiros, tempo, né? Então, por exemplo, a questão do tempo. Quando você está muito na questão do lucro imediato também, tendo que resolver, não tenho tempo para isso, é porque eu tenho outras prioridades. Está fora da minha priorização, entendeu? Então, assim, dentro dessas... Isso qualquer coisa em relação a projetos, inclusive SG também é a mesma coisa, né? Tem várias pesquisas que mostram isso, né? Por que os empresários não investem, né, em transformação digital, ou cultura de dados, ou cultura de automação, inteligência artificial, essas coisas. Então, uma das primeiras coisas é a questão... não tenho recursos. Não tenho recurso pessoal. Eu não tenho quem cuide dessa área, quem desenvolve a equipe, quem... E também, assim, eu tenho uma cobrança por resultados rápidos. Também tem isso. Então, porque, assim, a transformação digital, ela não é assim instantânea. Mas eles têm essa ilusão, né? Eu vejo muito isso. Às vezes o cliente chega e fala assim, é o que mais fala, inclusive, que eu até conversei com o Diego, que foi da última entrevista. O lojista aqui, ele chega e fala assim, preciso de alguém de tráfego, porque eu preciso impulsionar meus posts para vender rápido. Tipo, sim. Mas assim, ele tá todo desestruturado, né? O Google, o negócio dele não tá nem com os dados corretos. Sim. Produção de conteúdo dele, o último post dele faz um mês. E ele acha que se ele botar um post lá no tráfego, ele vai estourar de vender. O Google é um dos que dão essa sensação também para as pessoas, né? Que fala assim, não, eu vou pagar e eu vou ter esse resultado. Né? Só que o resultado, aí que tá, né? Todo projeto de transformação digital, ele não pode ter um objetivo só, que é o que os empresários se enganam muito, né? Que é a mesma coisa do marketing também. Fala assim, qual que é o seu objetivo aqui? Qual que é o seu OKR, né? O seu objetivo-chave de resultado. Vender mais. Não vale, entendeu? Então, assim, quer dizer, achar isso, encontrar esse lugar, entendeu? De quais são os objetivos, o que é chave para vocês aqui, para vocês crescerem como empresa, né? Para vocês terem sustentabilidade econômica como empresa, para vocês terem clientes fiéis, muda. Né? Para vocês terem clientes que comprem mais por mais tempo e que tenham mais frequência nas compras. Percebe? E aí vai mudando os objetivos, né? E esse todo vai se transformar. Agora, quando você fala assim, olha, eu investi, mas não deu certo. Então, eu ouço muito assim. Né? Até nos meus clientes mais antigos, eu ainda ouço dessa forma. Eles falam assim, bom, a gente, Ivine, faz isso daí, vamos fazer isso, tudo bem, legal, vamos experimentar, porque a gente está experimentando. Tem coisa que vai funcionar pro fulaninho que não vai funcionar para você. Tem coisa que a gente sabe que vai funcionar para todo mundo. Sim. Aí ele fala assim, vamos fazer. Se der certo, a gente continua. Se der certo, é tipo, se der o retorno financeiro agora. Porque eu quero dinheiro agora e eu quero que retorne agora. Né? Não é assim, eu estou fazendo para avaliar, acertar os acertos, que nem os caras da roupa que você falou. Fazendo várias roupas ali para chegar e aquela roupa que vai dar certo. Mas eu fiz várias.
Eu fiz vários moldes. Eu errei bastante. Eu tive a crítica de pessoas. Eu ouvi o meu cliente. Eu entendi a jornada do meu cliente. E agora eu vou dar aquele super salto, que é o salto de fé, que é o salto de confiança que a gente fala. Que é beleza, agora eu testei. Eu fiz MVP, né, que é o produto mínimo viável para aquele produto para ver se dava certo. E aí, a partir disso, agora eu tenho firmeza, agora vamos. Mas não é assim, deu certo agora, eu consegui o lucro, e então agora, senão eu vou descartar. Não, eu nem avaliei, eu nem sei por que não deu. Para eu poder crescer. Tem muito empresário, infelizmente, que acha que a construção de uma marca ela acontece do dia para a noite, né? Com uma fórmula milagrosa ou com uma estratégia que saiu da cartola, né? E investir no digital e pum, estourei. Tá, e estourou. E aí? Você tem produto para entregar? Você tem equipe para atender? Você tem, né, modelo de atendimento padrão? Sim. Entendeu? Um milhão de coisas. Não adianta só você estourar. Você estourou. E o que você faz com essa bomba agora, né? É tipo isso. Exatamente. Como que você continua o resto? E aí, às vezes, escola muita coisa por entre os dedos, né? E assim, e aí a gente tem duas questões. A gente tem, uma das coisas quando você faz uma estratégia de marketing, de transformação digital, você pode querer vender, você pode querer adquirir mais clientes, ampliar a sua visibilidade, a sua audiência e tudo mais. Mas é importante que você defina como e o que exatamente você está querendo com aquilo, o que você está testando. Então, aí que muda, né? A cultura digital, né, assim, é a cultura de dados. Percebe? Ela está totalmente associada ao que a gente chama de cultura de dados e uma inteligência de dados. Entendeu? Então, se você implementou, não mediu, não fez uma avaliação, não entendeu, não funcionou de nada, você realmente gastou o seu dinheiro, né? E o que você poderia falar sobre essa questão de gestão de dados aqui nas empresas do Brás? Então, essa é um grande gargalo, né, assim, das empresas brasileiras no geral. É por isso que fecham tantas empresas, inclusive. É por isso que muitas empresas irão simplesmente desaparecer, estão desaparecendo. Você acha que o problema é a falta de gestão de dados? É uma das, mas é uma das principais hoje, né? Assim, porque você veja só, se você não consegue avaliar, né, assim, nenhum dado da sua empresa, né, como se dentro dessa era digital, você vai abrir um e-commerce, você não vai entender se aquele produto deu certo ou não, por que ele deu certo ou não, por que vazou no estoque, por que sobrou essa bolsa aqui? Nem sei que sobrou, porque eu não tenho tempo, gente. Tá ali, vamos fazer qualquer coisa. Faz promoção, né? Faz promoção, faz ponta de estoque. Mas por quê? Porque eu não estou falando com aquele cliente. Eu estava pensando num cliente e meu cliente é outro. Então, assim, quando você não tem acesso aos dados, você não entende o cliente. E esse cliente, ele está se transformando muito. Esse que é o problema. O cliente não é o mesmo. Sim. É basicamente o seguinte, você tem todos os seus clientes lá com a jornada de compra dele. E você está fazendo um lançamento mensal. Só que o seu cliente, ele tem potencial de compra semanal. É tipo isso. Exatamente. Então eu não vendo mais para esse cliente porque ele busca produto novo toda semana e eu só lanço uma vez por mês, então ele está indo no concorrente. Então ele vem em mim quando sobra tempo ou quando ele lembra que eu existo. E outra coisa, ele tá lá no Nordeste, tá calor pra caramba, não sei o que lá, e ele já não tem mais isso, lá é outra tendência, eu não analisei contexto, eu não analisei dados geográficos, né? Então, porque quando vai analisar dados... São muitos dados, São muitos dados, são dados que viram informações, e a partir dessas informações eu transformo essas informações em decisões, né? Guiadas por dados. Aí eu tomo decisões, eu vou comprar esse tecido, eu vou comprar esse material, eu vou fechar com esse fornecedor ou não vou, né? Eu vou dar um tempo e vou diminuir minha produção esse mês. Então, percebe? Ele precisa tomar decisões. E se ele toma decisões baseado na intuição dele, porque tem muitos que são assim, né? Aliás, mando um beijo pro meu pai também, que ele adora tomar decisões por intuição também. Porque é muito bom, também tem esse feeling. Não, tem o Insights também, que, né, ainda mais tem o Nivaldo, que é uma pessoa extremamente criativa, né, nessa parte de desenvolvimento de produto, ele tem licença poética para tomar decisão por intuição. Sim, ele tem, mas ele não é só por intuição. Ele analisa muito informações que ele recebe através das redes sociais, através da pesquisa, através do que as pessoas falam, ele conversa com os clientes. Sim, ele está na loja o tempo inteiro. Esses dados que eles chegam pra gente não é só RP. É RP também, mas são dados também não estruturados. Um bate-papo com o meu cliente mais antigo. Que eu sento, vem aqui tomar meu café, vem aqui falar comigo. Então, assim, na verdade, a gente está recebendo essas informações o tempo inteiro. Sim. A questão eu sento com meus clientes,
com os meus funcionários, com os meus vendedores, e eu compartilho dentro dessa empresa essa visão que eu tenho, muitas vezes alguns não conseguem fazer isso. Porque eles não estabelecem esse lugar de aprendizado, esse lugar de discussão, né? E acho que isso é muito importante, porque aí o gerente se afina, aí as vendedoras também, entendeu? Então, acho que as empresas que preservam espaços educacionais de treinamento constante, elas conseguem trazer isso, porque aí um recebe feedback do outro, né? Olha, meu cliente disse isso, olha, agora vai ser isso. E aí eu acho que funciona assim o Brás, né? Então, mas você acha que existe essa cultura do empresário se preocupar com essa gestão educacional da equipe? Você acha que isso é uma realidade? Não é uma realidade. Ai, gente, eu tô rindo. Porque é triste, mas... Não é uma realidade. Então, assim, e isso é uma coisa que, por exemplo, faz com que essas lideranças, né, elas se tornem, na verdade, mais um modelo de liderança, assim, mais, digamos assim, tradicional, Arcaico. familiar, Arcaico. né, e que, né, dentro de grandes esferas aí que a gente tem, por exemplo, pega um Alibaba aí na vida, uma Shein, né, um Shein, sabe? Ou qualquer coisa assim, eles estão num outro movimento em relação a isso. Né? Tem lá a escola deles, tem lá não sei o quê, tem isso. Eles conseguem avaliar, inclusive, outra coisa de dados também que a gente tem que falar. A gente tem que extrair dados e informações dos clientes. Muitas vezes é essa conversa, é esse café que a gente vai tomar. Só que a gente tem que, né, entender as personas. Não, a gente não pode também ser discriminatório, pegar só o melhor cliente, tem que pegar aquele cliente que compra só de vez em quando também. Claro, você tem que analisar toda a régua. Vem conversar comigo, né, e extrair isso. Se você entende um pouquinho de dados, se você tem um trabalho de uma cultura de dados e transformação digital, você vai entender como estruturar essa conversa. Né? E como extrair informação diretamente para o desenvolvimento de uma coleção, diretamente para a tomada de decisão dentro da empresa. Sim. Então, quando você pega assim, empresas como, por exemplo, que estão crescendo numa escala global, né, elas já vão ter essa consciência, né, de que elas necessitam de um planejamento, de um educacional e tudo mais, e inclusive elas vão coletar os dados dos próprios funcionários. Né? Ou seja, elas vão estar sempre avaliando, e eles vão entender também que eles estão sendo avaliados. E aí essa ideia de que você está num lugar que você está aprendendo e crescendo como profissional, isso faz o que a gente chama de retenção de talentos. E toda empresa precisa de talentos, né? Então, assim, precisa de pessoas talentosas. Se você não tem nenhum talento na sua empresa, se ninguém faz o que você quer, entendeu? É porque você não está retendo talento. E talvez seja por causa de você não ter um processo educativo dentro da empresa também, para que ele possa ser um líder, para que ele possa ser um trainee dentro da empresa, alguém que é ali, que chega na empresa, não é só, ou seja, assim, entender, por exemplo, tá chegando aqui, tá fazendo o quê? Às vezes copiar um pouquinho, né, do que as empresas que funcionam. Tem um estagiário que entra. Hoje eu não vejo mais estagiário, todo mundo qualquer coisa dentro da empresa. Cadê os estagiários? Então, cadê os trainees? É porque, assim, o estagiário, normalmente, eram os jovens, né? Os jovens, né, que estavam começando a carreira. E hoje o que acontece? Essa geração, ela não quer mais ser funcionária, né? As pessoas estão romantizando muito essa questão A geração Z, né? Mudou muito. Do empreendedorismo, né? Eles acham que todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode ser dono do seu próprio negócio. Eu acho muito legal esse estímulo, esse incentivo. Só que para você fazer a gestão do seu próprio negócio, você tem que ter uma bagagem, né, histórica, você tem que ter uma vivência, sim, né, para poder desenvolver, ou através de questões acadêmicas, de estudo, cursos, não sei o quê, ou de vivência então, realmente. Agora eu vou colocar uma coisa, vamos colocar uma empresa como, por exemplo, uma grande empresa, tá? Pra gente trazer para essa realidade. O Itaú, vamos colocar, ele tem 100 mil funcionários. Sim. Muitos talentos dentro do Itaú, né? Funcionários de todos os tipos. A gente vê claramente que ele trabalha com uma ideia que não é o empreendedor aquele que só empreende para si. Existe o intraempreendedor, que é o que trabalha dentro da empresa empreendendo. Então, se você tem uma empresa, por que não retém talento? Porque não tem intraempreendedorismo. É porque você não dá, na verdade, possibilidade de crescimento, você não né? dá A pessoa vai chegar num teto lá que ela não tem mais para onde ir, e todo mundo tem o sonho de conquistar coisas na vida, né? Todo mundo. Inclusive, tem até pesquisas que falam que o salário não é o fundamental para a pessoa se manter no emprego, né? Existe justamente essa coisa, se ele está aprendendo uma coisa nova, né? O ambiente de trabalho,
né, que eu falo. Então, por exemplo, você ter um encontro que seja para as pessoas conversarem, para as pessoas terem, não ficarem só numa coisa muito competitiva, eu vendo mais que você. Isso muda, né? Com certeza. E aí você retém talentos. Então, o intraempreendedorismo é uma das coisas que podem fazer com que a sua empresa retenha mais talentos, né? E não é só cumprir meta, não, gente. Não é. Empreendedorismo não é falar, você tem que cumprir meta. Empreendedorismo é você ir lá e ser uma liderança e mostrar, olha, do jeito que eu fiz, que eu consegui, você também pode conseguir também, como ser que nem você. Sim. Mas assim ele vai sair da minha empresa, vai levar o know-how da minha empresa. É um risco que você corre, mas ele também pode ficar do seu lado e ser o seu gerente, entendeu? E ser o seu CEO da sua empresa amanhã. Não, quer dizer, você vai ficar com um funcionário que não tem qualificação só porque se ele for. Se eu qualificar, ele vai embora. Então eu fico com um funcionário ruim. Ou seja, qual vai ser o resultado da minha empresa se só tem um funcionário ruim? Então, né? Então essa competitividade que existe também aqui na região, também em relação à moda mesmo, que é um lugar que você tem que crescer e você tem que competir. Sim. Né? E não é difícil acontecer, né, Mili? Uma vendedora que vira gerente e depois monta sua própria confecção. E tá tudo bem. Não, aqui no Total Union Mall mesmo, tem várias donas de marcas hoje que eram gerentes de lojas lá, que ficavam na Rua Miller ou que ficavam lá no Megapolo. Hoje elas são donas das próprias marcas aqui no Total Union Mall. Encontro várias que elas falam, eu lembro de você na época do Megapolo. Você tá trabalhando nessa loja? Não, essa loja é minha. E elas falam com orgulho, eu acho isso lindo. Mas tem todo esse trabalho, né, de vivência, de estar lá na linha de frente, de aprender, de conquistar, de errar muito. E hoje elas estão no próprio negócio delas. Sim. Mas então, justamente a gente falou dessa geração. Mas tem uma geração nova também que está chegando aqui. Entendeu? Que é a geração Z. Né? Então, como que o empresário vai lidar com essa geração que ela tem uma diferença muito grande da geração dos milênios e da própria geração do X? Muito. Por quê? Principalmente, a gente costuma falar que a geração atual, né, é a geração do iFood, né, assim, é preguiçosa, né, digamos assim. Porque vai lá, eu preciso da comida, eu chamo aqui, chega na hora. Eu ligo na Amazon, em 3 horas está aqui, faço meu pedido e chega aqui. Então, está tornando cada vez mais as coisas mais rápidas, como a gente já tinha falado, e imediatas para essa geração. E ele sabe que, assim, ele não deu certo com você, né? Ele tá ali, ele já dá um Google ali, ele não tem medo de perder o emprego, entendeu? Porque ele sabe procurar. Tem um monte de gente, tem muita vaga aberta hoje no Brasil, inclusive, né? Para esse jovem que está saindo da faculdade, ou que está tentando um curso, ou que está fazendo um curso técnico, que aprendeu um curso técnico. Né? Então, assim, de alguma forma, essa geração Z, ela também vem, até inclusive fala da coisa da preguiça um pouco, tá? Porque até tem um movimento chamado Lazy Girls, né, da geração Z. Tem um hashtag aí, depois procura. Assim, eu só tenho que trabalhar 4 horas, né? E eu tenho que ter tempo de lazer, cara. Essa a minha realidade hoje, a geração Z, o que ela quer. E é óbvio que isso vai acontecer. Porque a inteligência artificial está vindo aí para isso. Essa história de jornada 6 horas aí não é uma coisa que vai passar, não. A ideia é diminuir a jornada de trabalho realmente. Sim. Na verdade, eu até gravei um vídeo já falando sobre isso, sobre aquele projeto, é uma ONG, na verdade, que já implantou isso em vários países e estão implantando no Brasil, já acho que desde o ano passado. Sobre a questão da redução da jornada de trabalho para 4 dias na semana, ao invés de 5, né? Sim. E aí eles estão provando que as empresas que propõem isso para o funcionário, a produtividade do funcionário aumenta, porque ele fala, pô, a produtividade dele tem que se manter a mesma, trabalhando só 4 dias ao invés de 5. Só que quando eles aplicam isso, a produtividade ela aumenta. Sim. Isso tem acontecido e essa política agora que está sendo discutida é fruto também de uma mudança geracional, né, que os jovens da geração Z não querem mais trabalhar 8 horas e não vai trabalhar mais 8 horas. Ele não vai trabalhar bem, né, 8 horas, sabe? Então, assim, e ele também tem uma ideia ali, também tem uma coisa latente, que é essa questão da inteligência artificial, né? Até onde ela vai substituir e automatizar os trabalhos. Então, por exemplo, eu posso estar na minha casa, home office, dando os meus comandos e entregando o meu trabalho, né, em menos tempo. Né? O importante é o que eu entrego. Sim. A gente teve, assim, com relação... A única questão que eu acho que tem que ser
muito analisado pelas lideranças é justamente o comprometimento com a entrega dessa geração. Sim. Entendeu? E por exemplo, a minha própria equipe, eu falo, não vou ficar controlando que hora você chega, que hora você sai, né? Todo mundo PJ, enfim. Eu vou me preocupar com o que você precisa entregar. Sim. Porque o foco é esse. A gente tem metas para bater na nossa área, né? A gente tem objetivos que a gente tem que alcançar e é isso que tem que focar. Agora tem uma coisa muito importante, aí que a gente volta nos OKRs, né? Depois eu quero que todo mundo dê uma gugada aí para estudar um pouquinho isso. Quando uma empresa tem claro quais são os objetivos de resultados chaves que ela tem, ela pode permitir o home office, ela pode permitir a jornada menor. Porque todo mundo sabe o que está buscando como resultado. E sabe o que tem que entregar. Agora, quando ela não tem isso claro para todos os funcionários, ela precisa manter o cara 8 horas trabalhando ali. E às vezes, muitas vezes, não entregando nada. E o cara está 8 horas aqui e não entrega o que eu quero. Né? Então, é esse que eu digo, entendeu? Então, assim, confiar um pouco nesse processo da transformação digital, que, na verdade, não é só software, não é só hardware, é também. Mas é principalmente, né, esse entendimento, né, do que está sendo entregue, os objetivos, fazer reuniões, analisar, fazer um Kanban, sabe, de entregas, tudo bonitinho, e aí vai fluir. Essa geração já está pronta para isso. Mas e você, empresário? Você já está pronto para essas mudanças? Pois é. É muita mudança, muita cultura que tem que ser... que tem que romper realmente os paradigmas. E agora que eu vou falar, a transformação digital vai fazer ele economizar dinheiro. Ah, sem dúvida. Porque o que acontece? Ele vai ter que ficar mandando embora toda hora nele, não é verdade? Sem dúvida. Porque ele vai lá, ele treina uma pessoa e não retém, porque ela não entendeu nada do que está acontecendo ali, né? Ele fala, pô, mas toda hora eu tô lá tendo que mandar embora, tô tendo que pagar, e o outro tá me colocando ali no, né? Eu tô tendo que pagar ainda me coloca processo ainda. Então tá na hora de mudar isso e entregar um ambiente legal de trabalho, de transformação, que as pessoas se sintam, principalmente para essa geração que tá chegando aí. Sem dúvida, sem dúvida. Tem várias questões aí geracionais que dá pra gente discutir aqui por horas, né? Opa! Que, né, inclusive a própria geração X que tá tendo dificuldade de se recolocar no mercado, né? E que essas empresas tradicionais às vezes têm que abrir os olhos para isso, né? Porque as empresas tradicionais que ainda não estão entrando nesse processo de transformação digital tem que pegar o cara que está acostumado a trabalhar 8 horas por dia e bater cartão, e, né? Que é o antigo geração X, o que não se atualizou, né? Que tá, eventualmente ficou na mesma empresa por 20 anos e saiu e agora está sem saber o que fazer. Mas o empresário que vê um futuro para a empresa no sentido de transformação digital, de desenvolver processos, de melhorar, né, ambiente de empresa, tem que entender que o público que vai vir já tem uma mentalidade diferente. Isso é muito importante, com uma discussão que deveria ser levada muito mais a sério quando a gente fala, podia conversar aqui na região do braço. Sim. Porque se existe um esvaziamento, né, assim, do presencial e de até, por exemplo, os jovens já não querem sair das suas cidades, né? Toda semana para vir fazer compra, ir lá e pegar os tecidos. Ele tem uma outra forma de comprar. O cliente também está mudando nesse sentido, né? Sim. Então, se a gente pensar de uma forma geracional, esses jovens, eles vão entender isso com muito mais facilidade, né? Vão entender muito mais esse novo cliente. Mas, Ivne, tem um grupo de lojistas aqui no Brás, em torno de 25 a 35 anos, que estão estourando de vender. Que maravilha. Estão abrindo várias filiais e tudo mais. Só que se você analisar a característica dessas empresas, todas, sem exceção, tem lojas no Brás, mas todas têm o digital desenvolvido. Eles já começam por aí. Ele já começa junto, na verdade. Entendeu? Ele é o cara que ele tem sistema de RP, ele tem CRM, ele tem o e-commerce dele é de atacado, ele tem, sabe, o checkout estruturado, tudo, sabe? Ele tem uma empresa de automação para processos, ele tem uma infinidade é um ecossistema realmente que fecha o ciclo. Sim. E ele continua tendo a loja física dele no Brás. E a loja física dele no Brás é a loja que faz fila na porta, de madrugada. É isso que eu queria também falar sobre isso, né? Também sobre a questão do físico e do digital, do digital, né? Que a gente fala. Então, assim, existe realmente, né, um esvaziamento do cliente no físico. Por quê? Porque muita gente está querendo simplesmente resolver no digital.
Só que você que tem uma loja, ou você que é lojista, que a gente não tem uma loja física, tem que pensar diferente em relação a isso. Você tem que pensar que dentro da escala do funil de vendas, o cara vir aqui tomar um café com você, seja só para tomar um café, é o fundo do funil melhor que você pode ter. Exatamente. Entendeu? Eu trabalho muito com... Que é a conexão direta, né? É conexão direta. Então você pode falar, não, mas o cara tem meu WhatsApp, mas o cara deu um clique no meu site, mas o cara entrou em 3 páginas, mas o cara... Ok, legal, bacana, só que isso aqui, ó, é topo de funil. Se ele vem aqui e você fala com ele, você ouve ele, você realmente entende quem ele é, além de você poder trazer essas informações vivas para sua empresa, você vai ter uma relação completamente diferente. Então, eu estou numa bandeira que é o seguinte: se em 2018, Mili, que a gente montou a escola lá, que você foi uma parceirona, né? Inclusive, trazia muita gente para players. Eu pensava, vamos levar o cliente para o digital, agora eu penso o contrário, vamos trazer o cliente para o físico. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar os dois, né? A gente já tem o digital. Todo mundo tem Instagram, todo mundo tá com WhatsApp. Só que eu não quero... Lá tá acontecendo muita coisa já no digital. Ele tá tendo um monte de gente mandando um monte de catálogo, um monte de coisas. Então, o meu objetivo é trazer para o físico, é trazer ele aqui, agora, para vir falar comigo, para vir ver o meu produto. Então, isso pode ser um objetivo. A concorrência no online ela é absurda, né? Online, absurda. É absurda. É absurda. O cliente reclama hoje, por exemplo, o cliente passa aqui na frente e não entra na minha loja. Filha, porque você não tá no online. É porque assim, olha só, eu como trabalho não só com o pessoal de moda, né? Uhum. Então eu trabalho em outros segmentos, trabalho com escolas, já trabalhei com rede de franquia de buffet. Em todos os meus clientes, a maioria dos meus clientes, o meu objetivo sempre foi trazer para o físico. Sim. O meu fundo ali era tipo assim, tudo bem, eu capto no digital, eu trago ele, eu cativo, eu faço ele ter a lembrança da marca, o brand awareness, tudo mais eu quero. É uma composição, né? É uma composição, mas o trazer para o físico é e isso que eu acho muito legal, mas eu uso o digital para isso, né? O trazer para o físico é a comprovação de que o trabalho do digital que deu certo. Que deu certo, é o meu sucesso, sabe? Trazer para o físico é o sucesso. Né, da minha estratégia de marketing. Mas você sabe que na Galeria Pajébras a gente tem isso como resultado dos conteúdos do digital, porque a gente é bem intenso no digital, faz muita coisa e é impressionante, os clientes chegam e falam, eu vi um vídeo de vocês e vim aqui na loja para conferir porque eu queria ver mais produto. E nossa, é sensacional. E a gente ouve isso de forma recorrente, assim. Porque o cliente que eu trago para o físico, eu estabeleço uma relação com ele, que ele sabe onde é que é minha loja, ele sabe onde eu tô. Então, assim, para ele dentro desse emaranhado aí do digital, que é um mar, né, um Facebook da vida, um Instagram, essa lembrança que eu tenho dele, que ele traz de mim, é uma coisa muito especial, entendeu? Que, assim, e eu acho que é muito bacana o trabalho que você faz, que é o marketing de guerrilha, né? Porque você tem essas estratégias, né? Aqui, né? Você vem trabalhando há anos isso, né? Sim. De trazer o digital para o físico. E eu vim pensando sobre isso, falei, gente, isso é realmente o sucesso da estratégia não, mas o sucesso é a compra. Beleza, mas ele comprou de você, só que ele pode não voltar. Agora, se eu estabeleci uma relação real com ele... De conexão, né? De conexão real, as chances de ele trocar... Né? Porque no digital eu compro um monte de coisa. Tem vezes que eu nem lembro de quem eu comprei. Verdade. Eu entro lá naquele Mercado Livre lá, gente, que nem uma maluca. Eu fico lá comprando, não é verdade? Aí eu chego lá, que são os marketplaces. Você pode estar em todos eles. Aí eu vou lá, vou comprando. Aí eu falo, mas de quem eu comprei mesmo? Ainda bem que tem um histórico, senão eu não ia saber. Eu também. Ainda de bem... marketplace não faço ideia. Eu tenho que olhar no histórico. Agora vem cá, eu tô vendo o histórico. Eu vejo assim, se naquele tempo ali alguém já me fala e me faz uma outra oferta, já nem lembro mais. Que eu tinha, verdade. Que de quem eu comprei lá, aquilo ali tá bom pra mim, pronto, resolveu o meu problema. Então, você está muito mais. Agora, quando eu trago pro físico, eu já ligo pro cara lá no WhatsApp dele. Eu falo, oi, tudo bem? Lembra de mim? Tô precisando mais. Né? Então, assim, eu acho muito legal isso. Constrói uma relação realmente de fidelidade, sim, é importante. E o sucesso da empresa e o sucesso do cliente também. Sem dúvida. Então, a gente, depois da pandemia, a gente está todo nesse processo, eu acho, de trazer o digital, né? Entender o digital. Então, acho que para mim o digital é um pouco isso. É entender que são... às vezes tem duas definições de digital, né? Tem o digital, que é o espaço digitalizado. Então, você vai ter lá banners, né? QR codes, você vai ter realidade virtual. Não, mas eu acredito na outra. E eu gosto dessa definição de digital. A gente é dessa, né? Totalmente. Então, assim, que é o digital que é assim, que é pensar
na verdade, essa experiência do cliente se complementando. Exatamente. Né? É justamente o cliente, por exemplo, já aconteceu muitas situações, o cliente chegar, comprar no online, achar incrível, não sei o quê, quando chegar na loja tem uma super decepção, porque o atendimento é outro, a apresentação da loja é outra, né? O e-commerce é maravilhoso, o Instagram é maravilhoso, chega na loja, a loja é toda desbeiçada, a vendedora toda descabelada, não é? Então essa desconexão de apresentação e de identidade de marca, ela tem que ser a mesma, tanto no físico quanto no digital. E essa definição do digital que é a que eu defendo e acredito realmente que é o que tem que acontecer, entendeu? E aí você tem o que a gente está tanto falando aí, que é a questão da fidelização também, né? Que é de você não... E é a base da construção do branding, né? Sim. Vocês podem reparar também que o cliente do digital, né? Ele tende a ser um pouco mais flexível em relação à compra, né? Então, assim, aquele cliente que te comprou só no digital, se você ainda não analisou esses dados dentro da sua empresa, analise. Sim. Né? Agora, os clientes que vêm no físico, você tende a fidelizar muito mais. Muito mais, verdade. Ô, Ivne, para encerrar, qual conselho que você daria para um empresário que está nos assistindo e que falou, preciso começar a minha transformação digital? Por onde ele começa? O que ele faz? Qual que é a grande sacada, na sua opinião? Faça uma formação, né, em relação a isso, né? Voltando a ser bem assim nessa área. Busca trazer esses conhecimentos para você poder expandir eles para outras pessoas dentro da sua empresa. Né? Ou seja, tudo tem que começar com você. Né? Essa coisa de vou mandar meu funcionário, vou mandar a menina que trabalha comigo e não vou junto, é um pouco, não aconselho, já vi muita gente, inclusive, assim, dos funcionários irem perceber que o patrão deles não serve para nada. Então, vocês tomem muito cuidado com isso, com relação a isso, tá? Então, assim, vão junto. Se capacite, né? Tem muito empresário que acha que é só contratar alguém, botar na mão e deixar rolar. Mas ele também tem que estar inteirado no que Ele tá é um team leader, ele tem que ter o time dele, ele tem que fazer esse time jogar junto. Né? A segunda, o que a gente, complementando o que a gente falou, que são a estratégia digital, né? Ou seja, você trabalhar o digital, mas você entender que o sucesso também é, além da compra, é você um dia fazer esse cara vir. Esse cara estar com você, ou seja, estabelecer essa relação real. E aí eu falo muitas vezes, gente, às vezes um call, né, um call mesmo, vamos fazer um call, vou te mostrar aqui na loja, né, uma livezinha ali que você faz ali para o seu cliente, é super importante, que já é um pouco mais. Já aproxima mais, né? Já é um pouco mais. Então você esquenta a relação, porque assim, o digital ele é frio, tá? E o presencial é quente. Então imagina assim, então tá esquentando. Quando você está trazendo ele mais para perto de você, está esquentando. Quando eu falo digital é frio, vamos pensar na primeira mídia que a gente teve aí, que foi o e-mail. Se é coisa mais fria do que o e-mail para o cliente, não existe. Até hoje, né? Até hoje, né? Você esfria a relação. Aí quando você vai vindo ali para o funil de venda. Não é e-mail, não. E-mail já foi há algum tempo. Ainda funciona algumas coisas, mas vai esquentando, percebe? WhatsApp, Instagram, o site. Né? Estruturando todos os canais digitais que têm possibilidade de conversão, né? Um evento que eu faço. Mas fazer, né? Mas fazer. Iniciar de algum ponto. Sim. Um evento que você vai realizar dentro da empresa, que você vai chamar... A história do outlet também super funciona. Você chama para um evento, você chama para um evento do shopping, por exemplo, né? Dá um cartãozinho VIP para ele, manda ele vir. Oi, Ivne, me fala uma coisa. Você ainda está prestando serviço para essas pequenas empresas? Você ainda está aberta à consultoria de pequenas empresas ou não? Sim, ou você claro. Totalmente. Sim, mas com essas condições, você tem que vir. Com essas condições. O empresário tem que fazer, senão eu não trabalho. Nem me chama. Sensacional. Não, gente, mas a transformação digital é uma realidade, é necessário, tem que se fazer. Tem que sim contratar um especialista, tá? Para fazer essa transformação dentro da sua empresa e depois você conseguir andar com as próprias pernas, né? Não vai achar que é uma coisa eterna também. O seu trabalho é justamente de vir promover essa transformação e depois que tiver todo o escopo pronto, sim, deixar essa empresa deslanchar sozinha, né? E fazer eventualmente acompanhamentos e tudo mais. Então, não perca essa oportunidade de desenvolver a sua empresa, de se desenvolver, né? Antes de qualquer coisa, né? Porque você é baby boomer ou geração X, que você tem que ficar parado no tempo, né? Você tem que se atualizar, porque todos os dias aparecem empresários novos, empresas novas, com mentalidades novas e já atualizadas, né? Com todas as ferramentas. Então, a transformação digital, ela é necessária e está aí. É que nem atualizar software, gente.
você não desatualiza, vai dar bug. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Né? Vai entrar vírus, vai dar bug, vai dar um monte de coisa errada. Então, a gente tem que estar fazendo isso. Então, as formações são importantes para isso. E com essa história da inteligência artificial, eu acredito que tem muita coisa maravilhosa para compartilhar com vocês aí, né? Depois, numa próxima, a gente pode falar um pouco mais sobre essas ferramentas que estão chegando, de análise de dados, de você pegar e coisas prontas mesmo ali, que é só você... Não, são muitos assuntos que dá pra gente... A gente falou um pouco de cada coisa, né? A gente falou sobre variação geracional, a gente falou sobre inteligência artificial, transformação digital, né? Essa questão de estudo acadêmico, de qualificação. E se a gente for ficar aqui, a gente tem assunto aí para uns 5 dias de podcast. A gente tinha um podcast, né? Então a gente já tem essa coisa de gostar de falar uma com a outra. Exatamente, vai ser muito bom. Muito bom. Adorei. Também adorei. Gente, passou super rápido, né? Sim, passou muito rápido. E espero, assim, que ter esse espaço né, continue sendo um espaço muito educacional, que eu acredito que já está sendo, Sim, né? A intenção é essa. E às vezes, assim, por exemplo, acho que essa transformação também ela vai começar vendo aqui um podcast, né? Colocando um fonezinho. Exatamente. A ideia é justamente levar inspiração para as pessoas. A ideia é o seguinte, transformação digital não tem que criar essa ansiedade, eu tenho. Ninguém tem que sair desse podcast falando, meu Deus, e agora? Desesperado, né? Desesperado, não, assim. O espaço é cultivar, de fato, né? A formação contínua. É aos poucos. É a atualização. E outra coisa, às vezes você nem sabe tanto, você vai lá e mete a cara também, e você vai aprender alguma coisa. Aí você volta, mas você sabe que você vai falar, pô, agora eu já sei onde que me apertou. Então eu vou estudar um pouquinho mais isso aqui. É por aí, gente. Muito o negócio bom. é meter a cara e vocês sabem fazer isso. Exato. Né? Ivne, obrigada. Foi ótimo ter você aqui comigo. Eu também, querida. Reviver os nossos momentos de podcast. Muito bom. Vai voltar com certeza com outros assuntos, porque você tem muito conhecimento para compartilhar. Professora, né, gente? Professora de MBA, dá licença. Aqui não é pouca coisa, entendeu? Vocês estão aprendendo com quem realmente tem bagagem para compartilhar tanto de estudo, né, de formação, quanto de experiência. Então, quero agradecer realmente seu tempo. A experiência é sua, porque você tem aí uma experiência que, pelo amor de Deus, assim, né? Na história do Phygital, eu espero que vocês reconheçam Mili Barranco como uma das que mais, assim, do Brás. Eu não conheço ninguém, assim, que tenha essas duas coisas, assim, digital e Phygital, assim, tão integradas, né, nesse trabalho que você faz. E com essa equipe maravilhosa, né? Essa equipe maravilhosa também. Que tá aí, o Washington, que já conhece um tempão, os meninos... Há muito tempo também, a geração Z aí, os millennials. Os millennials. Os millennials todos aí. Todos aí, verdade. E agora nós vamos gravar o nosso quadro especial 10 por 1. Não me venha com Marília Gabriela agora. Vai ser. Não, por favor. Vai. 10 perguntas em 1 minuto. Gente, muito obrigada. Vai conferir o 10 por 1 da Ivne, que a gente vai postar depois. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os empresários que precisam ouvir essa história aí sobre transformação digital, esse despertar, e deixar o seu like. Até mais, tchau. pessoal.